Olá, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre financiamento imobiliário. Para quem tem financiamento da casa própria em 30 anos, como é que pode fazer para fazer uma redução de pagar em 3 anos apenas? Tá bom? Mas antes de falar sobre isso, para fazer esse exercício aqui que eu me programei hoje, eu te convido para te inscrever no canal. Tá? Dê o seu like, comente, compartilhe. Também me siga no Instagram, no Telegram e conheça a página e o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio. Eu sou administrador de empresa, especialista em finanças e atuo em planejamento de finanças pessoais, mentoria e consultoria financeira. Muito bem, então como é que vamos fazer isso aí? Como é que você pode fazer se você tem um financiamento daqueles para pagar em 30 anos? E por que isso é importante de se parar para pensar? Ou antes de fazer o financiamento, simular algumas situações para não pagar a quantidade de juros que você teria. Então, no exemplo que eu quero falar hoje, é um exemplo de R$200 mil financiado, tá? Aquele valor que está financiado em 30 anos para pagar, e você escolheu entre duas modalidades, que é a tabela Price e a tabela saque. Você precisa conhecer qual é essa diferença. Tá? Eu tenho um vídeo que eu explico sobre isso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo de hoje. Bom, vamos imaginar então que você optou pela tabela saque de financiamento. Tá? Então essa tabela ela tem como vantagem que você paga menos juros, ou seja, no final, no total você tem menos juros a pagar. No início você começa a pagar uma prestação maior porque você amortiza mais juros do que o principal. Então você consegue ter uma quantidade de juros menor do que fazendo na tabela Price, em que você paga menos, mas no final você paga mais juros, no total comparativo depois. Muito bem. Então, exemplo disso um exemplo teórico, usando uma simulação, existem simuladores nos bancos e na própria Caixa Econômica Federal, mas fazendo uma simulação, por exemplo, em R$200 mil, que é o número que eu usei aqui, poderia ser qualquer valor, tá? Você teria então, em 30 anos, você pagaria quase o dobro, ou seja, esses 200 mil eles equivaleriam a R$403 mil no final pela tabela saque. Bom, então para saber essa montanha de juros que tem aí, né? Então mais a metade, ou seja, o dobro deste valor que você financiou é juros. Se você fizer na tabela Price, é pior ainda. Então, ao invés de você ter 203 mil de juros na saque, você teria 279 mil de juros na tabela Price. Bom, seguindo aqui, que estratégia seria essa para pagar em 3 anos? É você fazer um plano paralelo à sua amortização, ao seu planejamento de orçamento, você fazer paralelamente um esforço e um trabalho de amortização extra. Tá? Vamos exagerar nesse exemplo aqui. Imaginando que você, por exemplo, tem o objetivo de pagar em 3 anos. Se você fizer as contas, por exemplo, num simulador desse, você pode fazer exatamente o valor que eu estou mostrando aqui. Você teria, por exemplo, no primeiro ano você pagaria, então, de juros e prestação, um total de R$20 mil. Vamos imaginar que nesse primeiro ano, além disso, você conseguisse então guardar todos os meses, através de uma renda extra, premiação, 13º e outras rendas, um total que você tivesse no final do ano 60 mil de amortização, ou seja, 5 mil por mês. Bom, então você teria 20 mil da prestação normal e 60 mil de amortização. Então, com isso, você reduz drasticamente a quantidade de juros e vai para o segundo ano. Imaginando que o segundo ano então o saldo devedor vai ficar menor e a quantidade de juros que você vai pagar na prestação vai diminuir bastante. Então você vai pagar no segundo ano um total de 15 mil de prestação durante o ano todo, ou seja, vai dar um total de 15 mil. E supondo que você consiga fazer um esforço e você se programou, enfim, juntou, vendeu algum bem que você tinha lá que não estava gerando renda e você tem mais 60 mil. Então, você com esses 60 mil, você consegue reduzir mais o saldo ainda e no terceiro ano você paga o total de prestações normais de 10 mil, porque seu saldo devedor anterior diminuiu. E aí você, com mais o equivalente de 5 mil por mês de economia, de outras rendas geradas, você tem mais 60 mil. E com isso você liquida o total desse volume de financiamento no terceiro ano. Então essa é uma conta feita dessa forma, nesse tamanho, nessas proporções. Claro que para muitas pessoas isso pode ser inviável num primeiro momento.
Mas isso é uma questão de pegar o raciocínio e adequar e ter em mente a quantidade de juros que você paga num financiamento. Então, em 30 anos você compra 2 imóveis praticamente, tá? Bom, então isso é um exercício para fazer importantíssimo, independente se você fizer exatamente como eu estou fazendo ou fazer da sua forma. Tenha em mente que os juros ele é uma medida de dinheiro que você está colocando e que na verdade não tem recuperação. Você não se torna muito caro um financiamento nessas condições. Basicamente esse é um alerta e uma lembrança para aqueles que querem fazer então um processo de não ser tão penalizado e poder sair logo de uma dívida e com isso poder construir reservas para outros projetos de vida importantes. Conclusão então, se você tem uma situação de financiamento, lembre-se que você precisa ou você deve pensar e ter como meta um processo de encolhimento desse prazo, porque esse longo prazo ele vai gerar esse processo de juros sobre juros, e aqui eu estou usando uma taxa de juros de 7% ao ano, taxa de juros de 7% ao ano, que é uma média do mercado para financiamentos, ou seja, pode variar de 6% a 10%. Então 7% é uma taxa muito alta. Mesmo anteriormente já estava assim, a tendência inclusive que possa subir agora com um aumento de taxas de juros. Bom, basicamente é isso, tá? Ficamos por aqui, tá? Espero que o vídeo tenha sido importante para um alerta e que você então faça suas contas, reflita e deixe as suas perguntas aqui nos comentários para a gente poder expandir um pouco mais. Ok? No mais, então, por fim, conheça o meu curso de Finanças Pessoais, que ensina bastante sobre os juros compostos e sobre esses efeitos também, sobre como sair de dívidas. Maravilha! Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!